Muito bem, boa tarde a todos. Hoje vamos começar mais uma live do cursinho Pré-ENEM de Biologia, realizado pelos bolsistas da UENG de Ubá, né? E na live de hoje nós estamos aí com o Marcone e a Rosane. Então agora eu deixo a aula para vocês, tá, meninos? A aula é de vocês. Não estou ouvindo o áudio de vocês, gente. Vocês estão falando alguma coisa? Porque eu só vi agora a postagem da aula. Marcone, Rosane, não estou ouvindo nada. Ah, o Marcone tinha fechado o microfone aqui sem querer. Desculpa. Tá. Vou começar de novo aqui. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre genética, né? Continuando, e vamos falar aí sobre os grupos sanguíneos. Nós temos o sistema ABO, né? Que ele é formado por diferentes tipos, né, de grupos sanguíneos humanos, e eles acontecem devido à existência de antígenos nos glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos são as nossas hemácias, né? Nós temos, então, os antígenos ou aglutinogênios, vocês podem ouvir também por esse nome, que são proteínas que vão caracterizar o tipo de sangue de cada pessoa. E nós temos anticorpos, também conhecidos como aglutininas, que são proteínas presentes no plasma sanguíneo e são produzidos em resposta de defesa contra o antígeno. Aqui no quadro eu mostro para vocês aí como nós temos aí o sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O. Como vocês podem observar, aí no A, né, lá no primeiro, em volta aí da hemácia, a gente tem umas coisinhas, né? Que vai ser o antígeno ou o aglutinogênio A. Você vê que ele tem um formato aí. E aí, o que acontece quando tem o antígeno ou aglutinogênio A? Ele possui também os anticorpos anti-B. Por isso, então, que ele é A. Quando chega no anti-B, a gente vê em volta das hemácias o aglutinogênio B. Você vê que ele tem até um formato diferente do A. Então, como ele tem o antígeno B, ele vai ter anticorpo anti-A. Por isso que ele é B. Quando nós temos o sangue AB, como vocês podem observar aí, ele tem aglutinogênio tanto A quanto B. Né, que vocês veem que tem os dois aí, que cada um tem um tipo de formato. Então, tem os dois. E aí, o que acontece? Não tem anticorpo, nem A e nem B. Já para o sangue O, vocês veem aí que ao redor da hemácia não tem nenhum antígeno, não tem aglutinogênio. Ele só vai possuir o quê? Anticorpos. Então, ele tem tanto anti-A quanto o anti-B. Por isso que ele é um sangue O. Agora, eu vou falar com este quadro aqui, né, é um compilado, um resumo aí das características mais importantes dos tipos sanguíneos. Aí a gente tem, aí a gente vai ter até RH, no caso, que
vai ser uma coisa que eu vou entrar mais para frente. E aí, qualquer coisa, na hora que eu for falar do RH, eu volto aí nessa parte. Nesse quadro. Os tipos sanguíneos, né, ou fenótipos sanguíneos, a gente tem A, B, AB e O. Os genótipos, para quando a gente vai fazer lá a tabela, né, para a gente fazer o cruzamento lá para saber o que as probabilidades, né, de ter no final, a gente vai usar isso aqui, ó. A atual, né, aqui tá falando que a atual usa-se AA ou AO. Antigamente usava isão A ou isão A, izinho. Mesma coisa que, não sei se eu encostei coisa do mouse aqui, tá fazendo barulho. Mas aí, mesma coisa aqui pro B. Antigamente usava-se isão B ou isão B e izinho. E agora vai usar BB, né? Bzão, só tem no grande no caso, ou BO. No tipo sanguíneo AB, a gente usa isão A, isão B. Usava, né? Agora usa-se AB. E aqui, no O, usava-se izinho. E agora usa OO. E aqui a gente vai mostrar, né, a parte de aglutinogênio ou antígeno e aglutinina ou anticorpo, né? Vai mostrar aqui que o aglutinogênio presente na hemácia, né, vai ser o A, que tem esse formato aqui. Agora, o anticorpo que tem no plasma do sangue A vai ser o anti-B. No caso do B, temos esse antígeno aqui, né, do B, e o anticorpo vai ser o anti-A. No sangue AB, nós vamos ter os antígenos A e B nas hemácias, e não vamos ter nenhum anticorpo. Na hemácia do sangue O, nós não vamos ter nenhum antígeno, tá vendo? A hemácia tá sem nada em volta dela. Tá limpinha, vamos dizer assim. Então, ela não tem nenhum antígeno nela. Só que lá no plasma do sangue O, nós temos os anticorpos anti-A e anti-B. Depois eu vou voltar aqui na parte da RH, tá? Então, vamos para o próximo slide. As hemácias, elas vão sofrer aglutinação sempre que o aglutinogênio delas encontrar a aglutinina correspondente. Exemplo, né? Uma proteína A, né? Um antígeno A, quando ele encontrar com anticorpo A. Aí eu coloquei essa imagem só para vocês verem o que seria a aglutinação, tá? E falando aqui, dá para mostrar como que está determinando o sangue também, né? Aqui mostra na primeira coluna, quando usa o soro anti-RH, na segunda, quando usa o soro anti-A, na terceira, soro anti-B, e aqui na quarta, soro anti-A e anti-B. Aí, o que aconteceu? Com o soro anti-RH, não teve aglutinação. Com o soro anti-A, teve. Com o soro anti-B, não teve aglutinação. E no soro anti-A e anti-B, aglutinou. Então, o que isso quer dizer? Que nós temos aí um sangue A negativo, tá? RH negativo.
mas depois a gente pode voltar e falar mais disso. Agora eu vou falar, então, sobre o sistema RH, né? Ele foi descoberto nos macacos rhesus, né? E corresponde a um complexo de proteínas presentes nas hemácias de 83% da população. Quando vai realizar ali uma transfusão de sangue de uma pessoa RH positivo para outra que seja RH negativo, o fator RH, né, o positivo, ele é reconhecido pelo organismo do receptor, que é RH negativo, como um corpo estranho. Então, os indivíduos com RH negativo, eles têm que receber sangue de doadores que também sejam RH negativo. Já os indivíduos RH positivo, eles podem receber tanto de RH positivo como de RH negativo, tá bom? Aí eu vou mostrar, vou voltar lá naquela outra tabela aqui, né? Que tá mostrando os tipos sanguíneos, né? Mostrando aí a questão do RH positivo e RH negativo. Na parte da representação aí do genótipo, mantém, pelo jeito, como a antiga nomenclatura, né? Que para ter RH negativo, a pessoa tem que ter o genótipo Rzão ou Rzinho. E para ser negativo, RH negativo, tem que ser Rzinho. E aí, o que a gente observa aí no caso dos aglutinogênios, né, dos antígenos na hemácia? Quando a pessoa tem o sangue RH positivo, né, quando ela possui essa proteína, né, que é chamada de RH, tá aqui, ó, né, tá na hemácia essa proteína, representada aqui em verdezinho. Já na questão de anticorpo aqui, né, não possui. E para RH negativo, ela não vai ter essa proteína verdinha aqui. E também não vai ter um anticorpo no plasma. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês é que, no caso, o fator RH também seria conhecido como D. Aqui não colocou, acho que essa tabela está desatualizada, agora que eu estou lembrando. Aqui, a nomenclatura mais atual seria com a letra D. Então, para ser RH positivo, teria que ser Dzão ou Dzinho. E para ser RH negativo, seria Dzinho, tá? Então, e a glutinina, no caso, aqui tá um erro mesmo. Ainda bem que eu tô com outro material aqui na minha frente para não me deixar esquecer nem errar. Aqui no caso do RH negativo, a glutinina seria, né, o anticorpo seria produzido anti-RH após haver a imunização. Igual no caso, assim, que a gente falou aqui, ó. Se um indivíduo RH positivo doar para outro RH negativo, o organismo dessa pessoa RH negativo vai reconhecer o RH, né, o positivo ali do doador, como um corpo estranho. E aí ele vai produzir anticorpos. Então acontece nesse caso aí a produção da glutinina para o RH negativo, tá? Aqui, gente, eu tô mostrando para vocês como pode ser feita a doação de sangue. Igual eu falei para vocês, quando for em relação ao RH, os indivíduos RH positivo, eles podem receber tanto de RH positivo quanto de negativo. Se ele for RH negativo, ele só pode receber de RH negativo. E aí, o que a gente vê aqui? Aqui é mais sobre os tipos, né, do sistema APO mesmo.
O O, ele pode doar para o A, para o AB e para o B. Mas ele não pode receber de todo mundo, como vocês podem ver. Ele vai receber somente do O. O AB, ele vai receber de todo mundo. Tá vendo? O A, ele vai receber do O, recebe também de pessoas que também sejam A, né, no caso. O B vai receber só de pessoas que sejam B e vai receber do O. Então, o que acontece aqui? Vocês estão vendo que o AB recebe de todo mundo. Por isso que é falado que o AB, no caso, o AB positivo, ele vai ser o receptor universal, porque ele pode receber de todo mundo, independente também se é RH positivo ou negativo. Então, o AB positivo, ele é o receptor universal. E no caso lá que a gente sempre ouve quem é o doador universal, a gente vê que vai ser o O negativo, que ele pode doar tanto para outro O negativo, quanto para todos os outros sangues aí, sendo negativo ou positivo, tá bom? Então, agora eu vou falar para vocês sobre uma coisa que acontece com as grávidas e com os fetos, né? Que se chama eritroblastose fetal. Os indivíduos, né, que são RH negativo, eles normalmente, né, como eu tinha falado para vocês, eles não possuem anticorpos para o RH, né, para o fator RH. Mas eles podem vir a produzir se eles entrarem em contato com RH, né? Igual eu falei com você, se acontecer ali uma transfusão sanguínea ali de uma pessoa RH positivo para uma negativo, o indivíduo RH negativo vai começar a produzir anticorpos para o fator RH. Então, uma mulher RH negativo que tiver sofrido transfusão de sangue, né, recebida em sangue RH positivo, ou que já tiver tido um filho RH positivo, ela vai estar imune contra o antígeno RH. Então, quando ela tiver um segundo filho que for RH positivo, esse filho, esse feto, ele vai sofrer as consequências dessa imunização. Por quê? Porque aí os anticorpos que tem ali da mulher, ele vai atacar o feto, entendeu? Tá vendo? Fala aí no terceiro parágrafo. Os anticorpos anti-RH da mãe, eles vão atravessar a placenta e vai destruir as hemácias do feto. E aí causa uma severa anemia, né, chamada eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Aí eu coloquei uma imagem demonstrando, né, que a mulher RH negativo ou Rzinho, ou Dzinho, né, tá grávida ali pela primeira vez. O feto ali, ele é RH positivo, então o que vai acontecer na segunda imagem já, o organismo vai produzir anticorpos anti-RH. Tá vendo os anticorpos aqui, ó? E aí, o que vai acontecer? A passagem das hemácias do feto, que é RH positivo, vai passar, né, pro sangue da mãe, né? Por isso que vai acontecer a produção. Aí, produção dos anticorpos anti-RH. Aí, o que vai acontecer? Ela vai engravidar lá pela segunda vez. Né? Aí vai ser outra criança RH positivo.
E ela continua sendo RH negativo. Só que o que aconteceu devido à primeira gravidez? Ela ficou imune, né? Ela tornou sensibilizada. E aí, né? Porque ela produziu os anticorpos anti-RH. E aí, ela vai produzir ali os anticorpos, né? Já que entrou em contato ali o sangue do feto para ela, né? Contendo aí essa proteína do RH. Aí o corpo dela vai começar a produzir uma grande quantidade de anticorpos anti-RH. E aí vai ocorrer, né, essa passagem dos anticorpos anti-RH, né, pela placenta ali, do organismo dela para a circulação do feto, né? E aí, o que pode acontecer? Pode, né, ter um aborto espontâneo, ou como falou aqui, ó, doença hemolítica do recém-nascido, né, ou a eritoblastose fetal, que é a destruição das hemácias do feto, né, ele pode nascer uma criança com uma anemia severa, tá? E aí, eu vou falar aqui para vocês, que eu encontrei essa imagem aqui, que ela é interessante para falar sobre o cruzamento, né, que a gente faz, as possíveis combinações de alelos, né, que vai definir aí o tipo de sangue. Aí a gente tem, no exemplo, o pai sendo sangue tipo A, né, porque o genótipo dele vai ser Izão A, né, combinado com o alelo Izinho recessivo. O Izão A vai ser o codominante, né? A mãe vai ser sangue tipo B. Por quê? Porque o genótipo dela tem um alelo Izão B, que é o codominante, com alelo Izinho recessivo. Então, quais são os alelos envolvidos aí, né? A gente tem o alelo Izão A e o alelo Izão B, que são alelos codominantes. E aí temos o alelo I, que é o alelo recessivo. E aqui embaixo a gente tem uma demonstração de todas as possibilidades, né, as possíveis combinações dos alelos para definir o tipo de sangue dos filhos. Aqui no primeiro, nós temos um menino de sangue tipo A. Por quê? O pai doou o alelo Izão a mãe doou o Izinho dela. Então, como o Izão A é codominante, o menino nasceu tipo A. Aí temos um segundo exemplo aqui, né? A segunda possibilidade, que é uma menina de sangue tipo AB. Por quê? O pai doou, né, passou o alelo Izão A e a mãe passou o alelo Izão B dela. Então, a menina, como ela tem dois alelos codominantes, Izão A e Izão B, ela teve o sangue tipo AB. O terceiro exemplo seria um menino com o sangue tipo B. Por quê? O pai doou o Izinho, que é recessivo, a mãe doou o Izão B, que é codominante, então o menino nasceu tipo B. E temos aqui a quarta possibilidade, uma menina do sangue do tipo O. Por quê? Porque o pai doou o Izinho e a mãe doou o Izinho dela. Então, se for, né, recessivo aqui, para os dois, o sangue vai ser o tipo O, né? Porque cada pai, né, gente, como a gente já falou na outra aula também de genética, só transmite um gene a cada um dos seus descendentes. E aí, essas combinações aí que teve entre os diferentes alelos dos pais gera essas quatro possibilidades aí de sangue para os filhos, tá? Então, agora a gente vai passar para os exercícios. Bom, pessoal, vamos para os exercícios do Enem. E já vamos para número 1 de 2017. A terapia celular tem sido amplamente divulgada como revolucionária por permitir a regeneração de tecidos a partir de células novas.
Entretanto, a técnica de se introduzirem novas células em um tecido para tratamento de enfermidades em indivíduos já era aplicada rotineiramente em hospitais. A que técnica refere-se o texto? O texto se refere à letra E, transfusão de sangue. Por exemplo, ele fala que a técnica é de introduzir novas células em um tecido. O sangue é um tecido. Você vai adicionar um sangue do mesmo tipo e do mesmo RH, e aquilo vai ajudar o paciente na sua regeneração e produzir as suas próprias, né? A hemodiálise também fala do sangue, né? Um tratamento também do sangue, mas ele fala mais rotineiramente, né? Está um pouco de pegadinha nessa questão aí. O mais comum é a transfusão de sangue. A hemodiálise é um pouco mais raro, né? Um caso mais específico. 2016, questão número 2. Um jovem suspeita que não é filho biológico de seus pais, pois descobriu que o tipo sanguíneo é O negativo e de sua mãe B positivo e seu pai A positivo. A condição genotípica que possibilita que ele seja realmente filho biológico de seus pais é que letra A. O pai e a mãe sejam heterozigotos para o sistema sanguíneo ABO e para o fator RH. Como assim, né? Heterozigotos. O pai, por exemplo, ele seria Izão A, Izinho. E a mãe seria Izão B, Izinho. E também no fator RH, eles seriam heterozigotos também. Ele teria um Rzão, Rzinho. No caso, para ele foram passados apenas os genes recessivos. Isso possibilitou que ele saísse, digamos assim, né, totalmente diferente. Mas no caso, se você for analisar todos os genes desse pai e dessa mãe, eles não são tão diferentes assim, né? Só que o gene recessivo, ele não se mostra. Ele se mostra, no caso, é o dominante. Já foi assunto da aula passada. Vamos para 3. 2014, em um hospital havia 5 lotes de bolsas de sangue rotulados com códigos 1, 2, 3, 4 e 5. Cada lote continha apenas o tipo de sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer uma identificação utilizando 2 tipos de soro, antígeno A e antígeno B. Os resultados obtidos estão descritos no quadro. Bom, o lote número 1 foi aplicado o A e o B, e apenas o B aglutinou. O número 2, apenas soro A aglutinou. No 3, aglutinou com os 2 soros. No 4, com nenhum. E no B, novamente com... No 5, novamente com o B. Quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo tipo A? A resposta, no caso, letra B, 25. Foi aplicado em uma amostra o soro anti-A e aglutinou. Isso mostrou que era o sangue A. Temos 25 litros dele. No caso, por que não seria a letra C, 30 litros do lote número 3? Porque ele aglutinou com os 2 tipos, então seria um sangue tipo AB. 4.
de 2017, uma mulher deu à luz a seu primeiro filho e, após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para a determinação de seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era tipo O positivo. Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos do anti-RH, uma vez que ela tinha o tipo sanguíneo O negativo. Qual é a função dessa solução de anticorpos? No caso, seria a letra B. Como já dito antes, a mãe e o filho, eles compartilham o sangue, né? A mãe, ela era O negativo, o filho, O positivo. Então, quando esse sangue positivo do bebê entra no sistema da mãe, começa a ter uma reação, né? Começa a ser produzidos anticorpos, né? Da mãe contra esse sangue do filho. Então, é aplicado essa solução de anticorpos anti-RH para destruir as células sanguíneas do bebê, para apenas positivo, né? No caso, não iria afetar da mãe, porque o negativo não tem a enzima do RH. E isso acontece de forma que isso vai prevenir, na próxima gestação da mãe, uma doença ou nela ou no bebê. Caso mais comum descrito é a eritroblastose. Vamos para 5 de 2014. Antes de técnicas modernas de determinação da paternidade por exame de DNA, o sistema de determinação sanguínea ABO foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis pais. Embora restrito à análise fenotípica, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Considere que uma mulher teve um filho cuja paternidade estava sendo contestada. A análise do sangue revelou que ela era do tipo sanguíneo AB e o filho do tipo sanguíneo B. O genótipo do homem pelo sistema ABO, que exclui a possibilidade de paternidade desse filho, no caso, a questão ela tem uma certa pegadinha, ela exclui a possibilidade. No caso dessas questões aí, qual não seria o pai? Que, no caso, é a letra A. O indivíduo da letra A, ele teria o tipo sanguíneo A. E ele só consegue passar o isão A. A mãe, ela é isão A, isão B. No caso, poderia ter sido como é que eu posso dizer? A mãe, ela, na sua divisão dos genes, no momento da produção de sua célula sexual, seu zigoto, esse zigoto em específico passou para frente o B, né? Passou para frente o B, por isso que o filho é B. Os possíveis pais poderiam ser todos esses abaixo da letra A. Porque, por exemplo, no caso que seu pai fosse isão A, izinho. Ele não seria AB só se o espermatozoide tivesse passado para frente o isão A. Aí ele seria AB, assim como a mãe. Mas mesmo nesse caso, foi passado o recessivo, né? Que no caso, ele não apresenta, ele não se manifesta. Foi manifestado apenas o B da mãe, né? Pois é recessivo. O pai poderia ser também, a letra C, IB, IB, poderia ser completamente, aí o filho não seria IB, Izinho, assim como já foi dito, ele seria IB, IB. O caso
da letra D seria também tanto o IB quanto o Izinho, aí vai dar na mesma da questão da correção B. E Izinho, Izinho, que vai dar na mesma também, ele vai ser IB, Izinho. No caso, o único que não poderia ser o pai é o Izão e A, senão a mãe seria, o filho seria Izão A, Izão B, assim como a mãe. Acho que eu enrolei um pouquinho no final, me compliquei um pouco, mas é isso, a questão certa é a letra A. Bom, por hoje é só. Pode parar a gravação, tá aí o gabarito, para quem quiser conferir. Tá bom. Muito obrigado aí a todos os participantes, tá? Para aqui a gravação.